Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Nesta aula vamos estudar as negações lógicas. Tanto negar as proposições que são ditas simples, quanto as proposições que são ditas compostas. Eu já vou falar logo para vocês. Isso daqui não costuma cair em concurso, costuma despencar em concurso. Principalmente a negação de uma proposição composta. Por quê? Porque tem padrões a serem seguidos para conjunção, para disjunção, para condicional, que vocês devem analisar para quê? Para estar resolvendo a questão proposta. Então fiquem bem atentos às regras que eu vou passar para vocês. É muito importante que vocês saibam todas estas regras, beleza? Vamos ver então a primeira parte de definição de conceito de negação. O que seria um conceito de negação? Quando se nega uma proposição composta primitiva, gera-se uma outra proposição, também composta, ok? E equivalente à negação de sua primitiva. O que eu peço para vocês de atenção aqui? Para negar, para pensar em negação, fiquem atentos a não há, ou seja, não acontece aquela coisa. Também é uma negação se tiver dito assim, ó, não é verdade que há. Isso também é uma negação. E também, olha só, é falso que há. Então, essas três frasezinhas aqui significam negar, negações. Poxa, professor, mas isso daqui significa negação? E se já tiver desta forma e eu tiver que negar isso daqui? Negar, pessoal, a parte de negação é basicamente o seguinte, é você inverter o sinal lógico da proposição. Como assim? Se tiver verdadeiro e você quiser negar, você vai afirmar que aquilo lá é falso. Agora, se for falso e você quiser negar isso, é você afirmar que aquilo é verdadeiro. Então, veja bem, isso daqui que eu vou dizer para vocês é o quê? Como pode estar escrito a negação. É importante vocês ficarem atentos a isso e saberem onde negar? Sim, é importante vocês saberem onde negar. Por quê? Porque para você colocar o não, e se já tiver o não? Aí você tem que mudar por um sim, ou é verdade aquilo, ou também se está não há, fica há, ou seja, aquilo é afirmado. Então fiquem atentos a estas frases que tiver na proposição que vocês estiverem analisando para fazer a negação. Beleza? Combinado? Olha só então, vamos iniciar aqui pelas proposições simples. Proposições simples são aquelas que não possuem o elemento de ligação. Quais elementos de ligação? Aqueles que nós vimos naquela aula de proposições e conectivos. Lembra dessa aula? Se você não assistiu esta aula, recomendo que você assista a esta aula primeiro para depois vermos a negação dessas proposições. Por quê? Porque lá eu ensino vocês a fazerem a tabela verdade de cada um desses conectivos lógicos. Então é importante que vocês saibam aquilo antes de ver a negação de proposições. Mas negar uma proposição simples, basta transformar o que é verdadeiro em falso. Ou o que é falso em verdadeiro. É aquilo que eu disse para vocês. Para negar, basta transformar. Então, negar não é só você colocar o não. É você saber onde você coloca esse não e analisar se já tem o não, transformar para um sim. Veja este exemplo que eu trouxe aqui, ó. João é médico. Se eu quisesse negar esta proposição, como que eu faria? Eu escreveria não João é médico? Não, não é assim que a gente escreve. Como que a gente poderia escrever? Poderíamos escrever que João não é médico. Então, negar é fazer isso. Então, João não é médico. Não é escrever que João é enfermeiro, João é eletricista. Não. É colocar o não em algum lugar aqui. Neste caso, nós colocamos ele antes de falar que ele é médico. Então, João não é médico. O segundo exemplo que eu trouxe aqui, olha só. São Paulo não é populosa. Se eu quiser negar isso daqui, eu tenho que ficar atento. Por que eu tenho que ficar atento? Porque nós já temos a palavrinha mágica, já temos o não. Então, para negar isso daqui, eu vou escrever que São Paulo não é populosa? Isso não existe, né? Não pode escrever assim, São Paulo não é populosa. Então, como que nós escrevemos? Escrevemos que São Paulo é populosa. Então, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente tirei o não daqui, ó. Então, São Paulo não é populosa. Esta era a minha oração primitiva.
Se eu quero negá-la, então eu vou retirar esse não, porque eu vou inverter o sinal lógico dela. Então eu escrevo São Paulo é populosa. Observe que nesses dois exemplos que eu trouxe aqui, era um contrário do outro, ou seja, em um deles já tinha a palavrinha não, que era no de baixo de São Paulo não é populosa, e no outro era o exemplozinho onde eu afirmava que João é médico. Então, para negar que o João é médico, não é dizer que ele é outra profissão, que ele tem outra profissão, que ele é enfermeiro, eletricista, nada disso. É você colocar o não ali. Agora, no outro exemplo aqui, de São Paulo não é populosa, para negar esse daí, basta você retirar este não. Então, ficaria que São Paulo é populosa. Então, é isso que vocês devem ficar atentos. Como que vocês vão negar as primitivas? Por que eu digo primeiro as primitivas? Porque é do jeito que está escrito aqui. Isto que é primitiva. Depois, a negação dela fica essa outra que eu escrevi em vermelho. Agora, falando tudo isso de proposições simples, por que eu digo essas proposições simples? Porque na hora de nós fazermos a composta, o que seria uma proposição composta? É a junção de duas ou mais simples, com os elementos de ligação. Aí nós vamos ver as regrinhas que irão ter nelas. Mas você também vai ter que saber negar aquelas simples que está dentro das compostas. E negar elas é escrever assim, beleza? Tudo bem? Olha só agora então. Nós vamos negar também proposições de sentenças, ou seja, uma sentença matemática. Cara, sentença matemática é aquela que possui os símbolos. Quais símbolos? Igual, maior, menor, maior ou igual e menor ou igual. Então, e também tem o diferente. Olha só o que eu trouxe aqui. Olha a sentença matemática ou algébrica que eu trouxe. 5 mais 6 é igual a 11. Se eu quiser negar isso daqui, então se eu quiser negar esta proposição matemática, essa sentença matemática, não é eu falar que 5 mais 6 é igual a 15, por exemplo. Não. Negar essa proposição é eu falar que 5 mais 6 é diferente de 11. Então, eu troco o conectivo igual, o símbolo igual, pelo símbolo diferente. Então, é isto que é negar essa sentença matemática da igualdade. Agora, se eu já tiver uma diferença aqui, que é 5 menos 3 é diferente de 4, para negar esta sentença matemática, eu troco pelo sinal de igual. Então, 5 menos 3, ele é igual a 4. Veja bem que uma, para negar, faz com a outra. Então, se está igual, negou, fica diferente. Se está diferente, negou, fica igual. Reparem como que é feito essas duas, tá bom? Dando sequência, observe que eu coloquei aqui, ó, 5 é maior que 1. Veja bem, eu não estou analisando se isso daí é verdadeiro ou se isso daí é falso. Eu só estou fazendo o quê? A negação. Então fiquem atentos que é só negação. Não é analisar aqui, nesse momento, se esta sentença aí ela é verdadeira ou se ela é falsa. É só negar. Bom, se 5 é maior do que 1 e eu quero negar esse cabra da peste aqui, o que eu posso fazer? A negação do sinal de maior, fiquem atentos, negação do sinal de maior não é o sinal de menor. É o sinal de menor ou igual. Então, olha só, isso é importante. Tem muita gente que confunde isso daqui e confunde feio. Isso daqui é coisas elementares, então você tem que saber. Negação do sinal de maior é o sinal de menor ou igual, ok? Agora, a negação do sinal de menor, igual eu trouxe aqui, 7 é menor que 10. Então, se eu vou negar este cara, a negação do sinal de menor vai ser quem, então? O sinal de maior ou igual. Reparem que é tranquilo de vocês lembrarem. Por quê? Se for igual, negação diferente. Se for maior, a negação é o quê? O menor ou igual. Agora, se for menor, a negação é quem? O maior ou igual. E isso também vale para aqueles que estão com a igualdade junto da desigualdade aí. Por exemplo, 5 mais 3 é maior ou igual que 8. Se eu vou negar esse carinha, o que eu faço? A negação do maior ou igual é quem? É o menor. Olha só, é o contrário daquela que nós vimos. Qual? Essa daqui. Para negar o menor, ele não fica maior ou igual? Então, esse daqui é o quê? Se eu tenho o maior ou igual, para negar, eu coloco o menor. E a última negação de sentenças matemáticas que eu trago aqui para vocês é o seguinte. Se eu tenho o sinal de menor ou igual e quero negá-lo, quero negar esta sentença, então
x mais 5, y mais 5 é menor ou igual a 7. Se eu quero negar isso daí, eu troco o sinal de menor e igual pelo sinal de maior. Observe o que aqui? Observe que isso daí é o contrário de quando eu tinha o sinal de maior. Quando eu tinha o sinal de maior, para negar era menor ou igual. Logo, para negar o menor ou igual, o sinal é maior. Então, o que vocês têm que ficar atentos aqui? Neste momento, vocês têm que ficar atentos a estes símbolos. Por quê? Estes símbolos são todas as sentenças matemáticas que vão estar aqui para vocês analisarem. E para estar fazendo estas negações, gente, fiquem atentos. Para fazer essas negações é tranquilo, é só você lembrar disso. É como eu tinha, por exemplo, intervalos. Se eu tenho uma reta numérica, eu tenho um ponto 5 lá com o intervalo aberto, e eu quero valores maiores do que esses 5. Para negar esses valores maiores do que esses 5, é só pegar o 5 para menores. Então, se eu estou negando uma desigualdade aqui de maior, é pegar o menor ou igual. Se eu estou negando uma proposição aqui de menor, é pegar o maior ou igual àquele valor. Então, não é maior, não é menor a negação. A negação de maior é menor ou igual. É isso que complica um pouquinho, mas nada muito absurdo, tá bom? É só lembrar dessas paradinhas aqui que é sucesso na hora da sua prova. Vamos ver a próxima, então? Agora, olha só, negação de uma disjunção exclusiva. Gente, negar uma disjunção exclusiva, lembra o que era disjunção exclusiva? É o famoso ou alguma coisa ou outra coisa. Para negar essa disjunção exclusiva, basta com que a gente transforme em uma bicondicional. Por quê? Se vocês pararem para analisar a tabela verdade da disjunção exclusiva, falava o seguinte: quando as proposições fossem verdadeiras, ou seja, se eu tivesse um V, duas proposições, uma primeira verdadeira e a segunda verdadeira, na disjunção exclusiva, isso daqui gera uma falsidade. Se eu tivesse duas proposições falsas, isso daqui gera uma falsidade. Isso na disjunção exclusiva. Então, a disjunção exclusiva só vai ser verdade quando for alternada. Quando for, por exemplo, um V e um F, ou um F e um V. Olha só, então se eu tenho um V e um F, e um F e um V, a tabela verdade disso daqui fala que é uma verdade. E se nós formos analisar a bicondicional, ela fala totalmente o oposto disso. Por que ela fala o oposto? Porque na bicondicional só é verdade quando ambas forem verdade ou ambas forem falsidade. Como assim? Se eu tenho verdade com verdade, na bicondicional isso gera uma verdade. E se eu tenho uma mentira, que é uma falsidade com uma falsidade, na bicondicional isso gera uma verdade também. E na bicondicional só é falso quando for uma verdadeira e a outra for falsa. Então, se for V, F ou F, V, isso daqui gera falsidade. Então, lembre-se, a negação da disjunção exclusiva é uma bicondicional. Este símbolo aqui é o símbolo da equivalência. Então, se vocês forem negar uma bicondicional, como que faz a negação de uma bicondicional? A negação de uma bicondicional pode ser uma disjunção exclusiva. Então, para negar uma bicondicional, basta negar uma disjunção exclusiva. Só que, olha só, a bicondicional P, C e somente C, que ela também pode ser aberta para condicionais, onde P implica em que, aí vem a conjunção E, que implica em P. Então, veja bem, eu transformei para condicional, de P para Q e de Q para P, e o sinal lógico entre elas é a conjunção, é o E. Isso daí também pode ser uma equivalência da bicondicional. Se você não lembra das equivalências, é bom assistir também a aula das equivalências lógicas, beleza? Tudo bem? Bom, vimos a primeira dessas negações de proposições compostas, que era a negação de uma disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva era o ou lógico, beleza? Que é aquele ou, não o ou simples, tá? Que aí é a disjunção simples, a inclusiva. Vamos ver a próxima, então?
Aliás, antes de ver a próxima, vamos ver um exemplo de como negar essa daqui. Veja bem, ou amanhã vai chover ou vai esfriar. Repare que nós temos o que aqui? Uma disjunção exclusiva, que é o ou. Então temos os dois ous. Se amanhã vai chover fosse o meu P, vai esfriar, amanhã vai esfriar, seria o meu Q. E como que eu nego tudo isso daqui? Como que eu faço a negação de tudo isso daí? Simples, é só transformar isso daí em uma bicondicional. Então, lembra que eu falei no slide anterior? Que P e o ou, que para negar este cara, basta transformar em uma bicondicional. Então, seria P, C e somente C, Q. Ficaria como, então? Amanhã vai chover. C e somente C vai esfriar. Então, assim que eu faria a negação dessa disjunção exclusiva. Logo, é só analisar a situação e ver qual tipo de negação que você vai estudar, que você vai realizar. Agora sim, vamos ver a próxima, que essa não cai. Essa daqui o quê? Chove em concurso. Vamos ver então a conjunção, que é uma das leis de Morgan. Para negar uma conjunção, basta negar as partes e trocar o conectivo conjunção pelo conectivo disjunção. Poxa, isso é tranquilo. Por que é tranquilo? Porque para negar uma conjunção, é você fazer o quê? Nega um, nega outro e troca o ou pelo e. Então, veja bem, para negar uma conjunção, troca o e pelo ou, perdão. É só fazer negação de P ou negação de Q. Então, eu nego uma, troco o sinal lógico da conjunção pela disjunção e nego a outra. Veja bem, essa lei de Morgan aqui, ela só diz isso, nego o primeiro, troco o sinal e nego o segundo. Então vamos ver um exemplo na prática de como que ficaria uma proposição negada de acordo com a conjunção, a negação dessa conjunção. Veja bem, eu trouxe aqui, Manaus é a capital do Amazonas e João Pessoa a capital da Paraíba. Essa é uma dica que é muito importante para vocês. Toda vez que vocês forem fazer algo, negação, equivalência, não importa. Primeiro passo a se fazer é procurar os conectivos lógicos. Depois que vocês procuraram os conectivos lógicos e encontraram todos, aí é saber quantas proposições simples que vocês terão. Eu tenho aqui duas proposições simples. Quais? Manaus é a capital do Amazonas, é uma proposição simples, então eu vou chamar ela de P. E João Pessoa é a capital da Paraíba. Essa daqui é outra proposição, então eu chamo ela de Q. Se eu for negar essa conjunção, que eu faço? Eu nego a primeira, nego a segunda e troco o e pelo ou. Então, como que ficaria? Ficaria Manaus não é a capital aí do Amazonas, aí eu troco o e pelo ou. Ou João Pessoa o quê? Ele está falando que é a capital, então João Pessoa não é a capital da Paraíba. Então, para fazer esta negação da conjunção, é só vocês pensarem nisto. Troca uma, troca outra, troca o e pelo ou. Isso, gente, cai muito, muito, muito em concurso. Se na sua prova falar que vai cobrar negação das proposições, provavelmente vai cair esta daqui, lei de Morgan, a próxima que eu vou falar, que é a negação da disjunção, só que ela é simples. Sabe por quê? Porque eu já vou dizer para vocês. E por fim, a negação da condicional. São as três mais cobradas em concursos públicos. Então saibam bem essas três. A da condicional é importante? Sim, é importante que vocês saibam. Só que essas três que eu vou falar, que é essa e as próximas duas, são mais importantes ainda. Então, veja bem, fiquem atentos demais nisso daí. Bom,
falamos da conjunção. A conjunção ficou tranquilo. Negou, negou, trocou o sinal do meio do E pelo OU. Agora, se eu for fazer a negação da disjunção, é o contrário. O contrário é assim, eu troco o OU pelo E. Então, grava elas assim, eu troco o sinal, eu nego as duas partes e troco o E pelo OU. Nas duas, se é E, vira OU, ou se é OU, vira E. Então, por isso a negação da disjunção também é bem parecido com a da conjunção. Como assim? Para se negar essa disjunção, basta negar as partes e trocar o conectivo da disjunção pelo conectivo da conjunção. Então, agora é só trocar o da conjunção, da disjunção pelo da conjunção. Ou seja, trocar o OU lógico pelo E lógico. Então, negar ela, nega a primeira, nega a segunda. E inverte esse cabra da peste que está aqui no meio entre elas. Ok? Não é tão difícil. Por que não é tão difícil isso daqui? Porque uma é bem semelhante à outra. É só trocar sinal, trocar para negativo, trocar para negativo. Negativo assim, fazer a negação, né, das proposições simples. Negou, negou, trocou. Então, negou, negou, trocou. Gravem isso na cabecinha de vocês. Vamos ver esse exemplo aqui? Olha só. Roberto é agricultor ou Marcelo é engenheiro? De novo, primeiro passo, encontro conectivo lógico. Eu tenho conectivo lógico aqui do OU. Se eu tenho conectivo lógico do OU e quero fazer uma negação, esta é a minha primeira proposição simples, que é chamada de P. E essa é a minha segunda proposição simples, que é chamada de Q. Para negar esse cara, nega este e troca este. Então ficaria o quê? Roberto é agricultor. É agricultor. Quem que é a negação de Roberto é agricultor? Seria Roberto é médico? Não. Seria o quê? Roberto não é agricultor. E troca o sinal do conectivo lógico. Troca o sinal não. Troca o OU pelo E. Então, Roberto não é agricultor e Marcelo, negando essa daqui, ficaria não é engenheiro. Repararam como que é bem semelhante à outra negação que nós vimos, que era a negação da conjunção? É só negar a primeira, nega a segunda e troca o conectivo do meio. Então, o OU vira E e o E vira OU. São as duas leis de Morgan que nós vamos ver para as negações. Olha só, uma semelhante à outra, então não tem como errar, tá? Não tem, é só trocar o OU pelo E e o E pelo OU, e negou a primeira e negou a segunda. Negou tudo, ficou filé. Bom, outra que também costuma despencar em concursos é a negação da condicional. Aliás, essa condicional, vocês têm que saber muito sobre ela. Tratem ela como se fosse a vida de vocês. Por quê? Porque ela tem bastante tem caído bastante em provas sobre negação, tem caído bastante em provas sobre a equivalência dela. Se você não assistiu a aula de equivalências, assista também, porque também é importante. E também é cobrado bastante na parte só das proposições, para saber tabela verdade. A tal da Vera Fischer lá, que só é falso quando? Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Mas como que é a negação desta condicional? Vamos ver como que é essa negação? Ao negar-se uma condicional, conserva-se o valor lógico de sua primeira parte. Então, olha só. A gente vai conservar o valor lógico da primeira parte e trocar o conectivo da condicional pelo conectivo da conjunção. Conjunção é o E lógico. E aí, a gente nega-se a sua segunda parte. Poxa, então como que é a negação de uma condicional? Para negar esse condicional, eu mantenho, troco o implica pelo E, mantenho e nego a segunda parte. Ó, aqui você não pode ser um mané. Por que eu falo mané, pessoal? Eu falo mané por causa disso, ó, mantém e nega. Pronto. A negação da condicional é mantém e nega. Mantém e nega. Então, você mantém a primeira proposição e nega a sua segunda proposição. Então, mantém a primeira e nega. Olha o E. E é a nossa conjunção. É isso que é fazer a negação da condicional. Então, qual que é a dica? Mané. Se liga nisso. Bom,
Agora, vamos ver um exemplo de como fazer essa negação da condicional transformando no mané, que é mantém a primeira e nega a segunda. Vamos ver? Olha só, se minha mãe faz bolo, então não faz brigadeiro. Primeiramente, achamos o conectivo lógico. Por que eu estou circulando esses conectivos lógicos? Porque aqui está fácil para vocês. Como assim está fácil? Está fácil porque eu estou falando da condicional e estou dando o exemplo da negação dessa condicional. Eu falei da conjunção e dei o exemplo da conjunção. Falei da disjunção e dei o exemplo da disjunção. Na hora da prova de vocês, não vai estar tudo separadinho assim. Ele vai te dar uma oração lá, uma sentença qualquer, uma proposição composta, e vocês terão que encontrar esse conectivo lógico para saber como que ficará a negação dele. Então vamos negar isso daqui. Lembra da condicional? Não seja um mané. Então mantém a primeira e nega a segunda. Então olha só. Minha mãe faz bolo. Eu vou manter a primeira. Essa é a minha primeira proposição, que é a minha proposição P. Então eu mantenho. Minha mãe faz bolo. Aí vem o E, lógico. Então minha mãe faz bolo e... Agora o que eu faço com a segunda proposição? Eu nego. Atenção! Aqui a negação já está, ali ó, já está. A minha proposição que já está. Não faz brigadeiro. Eu tenho que negar isso daí. Para negar isso daí, não é eu escrever minha mãe não faz brigadeiro. Para negar isso daí é o que? É ela fazer o brigadeiro. Se ela não faz brigadeiro, é a minha proposição que. Fazer brigadeiro é a minha proposição que negada. Então ficaria e faz brigadeiro. Ok? Então, essa daí é a negação de uma condicional. Mané. Fiquem atentos também para negar se já tem o não, ou seja, se ela já está com o não. Aí você não vai escrever não, é só retirar ele da informação. Agora, se não tiver, você acrescenta o não, ou pode ser daquelas 3 formazinhas que nós vimos no início desta aula. Ok? Esta aula aqui, pessoal, terá continuidade com as questões para a gente resolver sobre as negações de proposições, só que apenas das compostas, porque a simples é bem simples, beleza? Grande abraço!